Aula Paraná de Geografia para a segunda série do ensino médio. Esta é a aula 28, com o tema Os movimentos imigratórios para o Brasil ao longo do tempo e na atualidade. O objetivo desta aula é compreender os movimentos imigratórios para o Brasil ao longo do tempo e os fatores econômicos envolvidos. Temos aqui um mapa demonstrando quais são os fluxos migratórios de maior proporção que chegaram até o nosso país: Europa, Oriente Médio e Extremo Oriente. Temos aqui a imagem do Monumento Nacional ao Imigrante, em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Aqui a representação do estado do Paraná, com as expedições dos bandeirantes e também algumas reduções jesuíticas. Aqui uma propaganda do estado de São Paulo, chamando os imigrantes europeus para ocupar as terras paulistanas. Território brasileiro e povoamento árabe, origem e destino dos imigrantes. A viagem para a América tinha como pontos de partida os portos de Beirute e Trípoli, por meio de agências de navegação francesas, italianas ou gregas. Dirigiram-se para outros portos do Mediterrâneo, como Gênova, na Itália, onde às vezes esperavam meses por uma conexão que os levasse para o Atlântico Norte ou Sul, caso do Rio de Janeiro, Santos ou Buenos Aires. Temos aqui a imagem da escravidão no Brasil. Então, a chamada engenharia social teve a vinda dos imigrantes europeus. Então, foi pensado por intelectuais brasileiros com o objetivo de reproduzir um modelo de sociedade inspirado na Europa. A elite brasileira negava o caráter miscigenado da população, formada em grande parte por pessoas negras e mulatas, que representavam o lado negativo do povo brasileiro. Partindo dessas ideias, foi incentivado um fluxo imigratório, pois eles acreditavam que o Brasil passaria por um processo de branqueamento para ficar mais parecido com o modelo social europeu. Segundo o IBGE, durante o século XIX, predominou na sociedade brasileira o ideal de branqueamento da população, que não era só visto como possível de ser realizado, como igualmente desejável para que nos tornássemos um país civilizado. Razões para a imigração japonesa. A emigração de trabalhadores japoneses para outros países teve início na década de 1870, antes de sua vinda para o Brasil. O Japão então passava pela restauração Meiji, que ocorreu em 1868, o que implicou mudanças econômicas e políticas que inseriram o país no mundo moderno. Esse período foi marcado pela queda do shogunato e pela volta do poder às mãos do imperador, por força de uma nova constituição inspirada nas constituições ocidentais modernas. Assim, do lado do Japão, a imigração foi um resultado da modernização que marcou uma nova etapa da história japonesa. O país se abriu para o mundo ocidental, celebrou tratados comerciais que, dentre outras coisas, viabilizaram a saída dos trabalhadores japoneses. Nesse período, a política imigratória teve como principal objetivo aliviar as tensões sociais internas advindas da escassez de terras e do endividamento dos trabalhadores rurais, muito em função dos projetos governamentais de modernização. Por hoje era essa a nossa aula. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Obrigado.